E eu vou convidar aqui com vocês agora um colega que eu conheci através da minha esposa, foi um colega do mestrado dela, mas é um profissional fantástico. Eu tenho conhecido e reconhecido aqui pelas atitudes dele, pelo pouco que a gente andou conversando no WhatsApp. Mas olha só quem é essa pessoa fenomenal aqui. Vou convidar aqui o Dr. Leonardo Saraiva. O Dr. Leonardo, ele é dentista cirurgião, mestre em envelhecimento humano aqui pela Universidade de Passo Fundo, doutorando em odontologia pela Universidade de Passo Fundo também, pela UPF. Hoje ele atua como especialista em saúde pública, com ênfase em saúde da família, pelas Faculdades Integradas do Paraná, e é graduado pela Faculdade da Área de Saúde do Rio Grande do Sul, a FASURGS. Queria convidar aqui para participar conosco o doutor Leonardo. Fique à vontade. Deixa eu ouvir a sua voz, meu amigo. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estou te escutando bem. Eu estou com fone Bluetooth. Qualquer coisa eu desativo. Tá, a sua voz está um pouco robotizada, mas dá para entender bem. Ok, eu vou desligar o fone e depois você... Vamos testar sem ele? Beleza. Ficou melhor assim? Muito melhor. Tá bom, então muito boa noite, que legal esse teu convite, Omar, quero agradecer muito essa oportunidade, tá? Infelizmente a gente não conseguiu se conhecer pessoalmente, né, ainda, devido à pandemia, mas eu ouvi falar muito bem de você. A Karine foi minha colega no mestrado, uma pessoa maravilhosa, então quero agradecer primeiramente esse convite, tá? E eu gostaria também de agradecer a minha orientadora, que vai falar logo mais, fiquem aí, que é a doutora Lia Mara, que eu aprendi muito com ela, tá? E eu espero poder compartilhar nesse pouco tempo, porque eu sei que tem mais palestrantes para falar alguma coisa interessante sobre a saúde do idoso, que é muito importante, tá? Eu vou tentar agora compartilhar a minha tela, e daí vocês me avisam se está aparecendo, tá? Que é a primeira vez que estou usando essa plataforma. Muito bem, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Obrigado pelo aceite. Imagina, eu que agradeço. E aí, tá aparecendo? Como é que ficou? Sim, está compartilhando sua tela do PowerPoint. Conforme você está vendo aí, está mostrando para nós. Ok, vou tentar maximizar aqui. Melhorou? Perfeito. Ok. Então, hoje o tema que a gente escolheu para falar é um assunto muito importante e às vezes ele é negligenciado pelo resto da população ou por alguns outros profissionais da saúde, tá? Mas a minha intenção não é causar atrito, é causar essa discussão e a gente conseguir ser mais interdisciplinar possível. Então, o tema da nossa talk de hoje vai ser atenção à saúde bucal em geriatria, tá? Primeiramente, a gente tem, então, contextualizar, né? Quem são esses idosos que vivem no Brasil? Como que é a história? Então, historicamente, a prestação de serviços dentro da odontologia, elas não eram prioritárias, tá? O que acontecia? Como a nossa outra colega falou, a Natália, que já falou hoje, a maioria dos nossos idosos, assim, então, eles nasceram na década de 20, 30, 40, 50, e nesse contexto histórico que eu tenho que defender agora, né, a saúde pública, a odontologia era muito mutiladora e muito curativa. Ela tinha esse aspecto, tá? Então, o que acontecia? A população chegava no consultório somente quando estava com dor, né? E ao longo do processo de vida, como a gente não tinha tanto acesso à tecnologia, acabavam se extraindo os elementos dentários, né? Então, se a gente for analisar, a gente tem que contextualizar eles assim. Então, esse grupo populacional traz uma herança. Eu vou tentar ajeitar a tela aqui, que ele está ocupando as minhas letras, mas assim, ele tinha um aspecto centrado em práticas curativas e mutiladoras. Então, o que acontecia? Às vezes o paciente tinha uma cárie, mas ele tentava resolver, né, na sua própria casa, ou não tinha dinheiro para poder pagar um dentista particular, porque como a gente sabe, né, o SUS, a estratégia de saúde da família, ela só foi implementada depois dos anos 2000, né, pelo SUS. Então, as pessoas que não tinham trabalho ou que não podiam pagar não tinham acesso. Então, o que acontece? Eles tinham uma cárie, eles tentar curando em casa,
E acabava que chegava a certo ponto que essa cárie se tornava tão profunda e irreparável que evoluía para um tratamento de canal, que a gente chama, que é o tratamento endodôntico. E daí, quando chega nesse ponto, como não se tinha acesso e o tratamento era muito caro, se optava por extrair esses elementos dentários, né? Então, o que acontece? Se a gente for fazer uma análise da população dos idosos, hoje em dia, a maioria, dependendo da idade dos teus pais ou dos teus avós, tu vai ver que a grande maioria deles vai usar uma prótese dentária, né? Ou vai ser aquela prótese total que a gente chama de chapa, né? Aqui no sul a gente chama assim, ou vai ser uma prótese removível, que a gente chama de ponte, ou próteses unitárias. A grande maioria das vezes a gente vai acabar reparando que o perfil epidemiológico deles vão ser assim, tá? E eu trouxe aqui uns dados para a gente contextualizar, que é bem espantoso, tá? Então, a odontogeriatria no Brasil só se tornou uma especialidade reconhecida pelo CFO, que é o nosso conselho, em 2001. E olha só esses dados de 2016. Haviam 271 especialistas em odontogeriatria cadastrados no nosso conselho, sendo que nessa mesma data, no Brasil, existiam mais de 279 mil cirurgiões dentistas. Óbvio que hoje tem mais, né? E olha só que espantoso isso. Existem apenas 34 odontogeriatras trabalhando no SUS. Então, quer dizer que 237 geriatras trabalham apenas na iniciativa privada. Então, esse é um dado bem alarmante, porque a gente sabe, né, que nosso país, a maioria da população não tem acesso ao tratamento particular e acaba indo no atendimento básico de saúde, né? Então, no atendimento primário. E só tem 34 odontogeriatras cadastrados. Isso não quer dizer que os outros dentistas que são clínicos gerais no Brasil não possam atender essa população. Mas a gente sabe que quando eles são especialistas, quando eles têm esse título, eles entendem muito mais o contexto, que é isso que a gente vai tentar discutir hoje, né? Que é essa interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade entre todas as áreas que a gente precisa para entender como que funciona a fisiologia desses idosos, como que eles acabam perdendo os elementos dentários. A gente estuda muito material dentário, então tem que ter uma troca de muitos profissionais. Tá? Outra coisa que a gente tem que analisar, que é muito importante, que é quando eu estava falando antes, é essa parte do aspecto biopsicossocial, né, dos idosos. Como a nossa faculdade é separada das outras áreas médicas, às vezes os pacientes ou os próprios outros profissionais não conseguem relacionar a boca ao organismo em si, né? Então, às vezes, as pessoas acham que as doenças bucais que acometem, né, a cavidade oral, elas estão dissociadas ao resto do organismo. Isso não é verdade, né? Isso é estreitamente relacionado a tudo que acontece no nosso corpo. Então, tudo que acontece de saúde geral pode afetar na boca e vice-versa, né? Então, a gente tem que ver, analisar como um todo, né, de forma sistemática esse idoso, e também nessas partes de saúde mental, da parte de atividade física, toda a parte que é o eixo, né, global de aspecto de saúde, né, a parte espiritual e tudo. Mas, então, dentro desse contexto, a gente tem que analisar eles de uma forma num todo. Não podemos pegar uma boca e achar que o problema está resolvido ali. Então, a gente tem que fazer um plano de tratamento muito grande e estar sempre em diálogo com os outros profissionais da saúde. Tá? Então, uma boa saúde bucal vai proporcionar para esse paciente idoso várias melhorias. Então, ele vai melhorar a mastigação, tá? Porque o paciente edêntulo não tem a capacidade de mastigar bem os alimentos e nem de triturar bem os alimentos e, consequentemente, ele vai se tornar uma pessoa desnutrida, né? Ele vai ter, então, se tiver uma boa saúde, uma facilidade de ingestão e de digestão de alimentos. Ele vai conseguir se comunicar melhor, né? Porque a falta de elementos dentários faz com que a nossa fonética não fique tão legal, né? E todas essas número de doenças vinculadas ao processo de doença, cuidado e saúde, tá? Então, ele é indissociado a esses idosos, né? Esses pacientes idosos, tá? E outro dado que a gente tem que trazer aqui para o nosso talk é, apesar de não existirem doenças bucais relacionadas diretamente ao envelhecimento,
acontecem algumas alterações fisiológicas, tá? Então, não quer dizer que, assim, o paciente é idoso, passou de 60 anos, ele vai ter a doença. Não. Acontece que muitos fatores preditores são modificados com a chegada dessa idade, tá? Principalmente a diminuição da capacidade mastigatória, porque os músculos da mastigação, eles vão atrofiando, vão perdendo elasticidade, tá? Os dentes também, se tu perde os dentes, como eu falei antes, né, que é muito comum perder o dente, quando tá idoso, tu já perdeu vários dentes, isso também vai fazer uma diminuição da capacidade de mastigação desses pacientes. A dificuldade de deglutir os alimentos, né, que é uma parte extremamente importante para a saúde. E a boca seca, que é a xerostomia. Esse aqui é um dado bem relevante, porque a maioria dos idosos, tem outros colegas que vão falar sobre polifarmácia, mas a maioria dos idosos, eles tomam simultaneamente mais de um medicamento. E esses medicamentos, a maioria deles causam algum nível de xerostomia, que é a secura da boca, ou a diminuição, né, da quantidade de saliva que a gente necessita para hidratar os nossos tecidos e mantê-los saudáveis. Então, a polifarmácia, às vezes, vários profissionais prescrevem muitos medicamentos, mas não relacionam que a xerostomia poderia ser incluída ali como um plano de tratamento junto, porque provavelmente ele vai ter, né? Então, a gente pode prescrever aí para esses pacientes saliva artificial, tentar fazer estimulação com laser das glândulas salivares. Esse é um aspecto muito importante e eles se queixam muito da secura na boca. Principalmente os pacientes que fazem uso de anticonvulsivantes, né, ou benzodiazepínicos, antidepressivos, e isso é uma rotina, né, na clínica de geriatria. Então, a gente tem que estar atento a esse aspecto, porque a falta de saliva faz com que os nossos dentes não sejam hidratados. A saliva funciona como um sistema tampão da boca, evitando cárie, né, e a doença periodontal, que são as principais causas das perdas dos elementos dentários, tá? A modificação no paladar também é um agravante, né, com o avanço da idade, porque a língua perde algumas papilas, né? É fisiológico isso. Ela substitui um tipo de papila por outro e elas não conseguem sentir o paladar. Sem falar que quem usa prótese também não consegue ter todo o contato, né, com o alimento, tendo uma dificuldade muito grande. Então, assim, eles reclamam muito do gosto dos alimentos ou da dificuldade para mastigar e acabam mudando totalmente essa dieta. E isso acarreta em muitos malefícios, né, para a saúde. E outra coisa que é muito importante, que é bem comum acontecer, é a perda da dimensão vertical, tá? Que é quando o paciente perde os dentes, geralmente quando eles perdem todos, eles são dentro da parte superior e da inferior da mandíbula. Eles perdem esse volume que a gente tem normal, que a gente chama de volume da dimensão vertical, tá? Isso que acontece, ele atrofia esses músculos e acontece que aqui no cantinho, não sei se vocês já notaram, quando vocês vão conversar com algum idoso, na maioria das vezes quando eles estão muito assim atrofiados ou com a boca selada, o selamento, aqui no cantinho se acumula saliva. Então isso aí vai propiciar o acúmulo de fungos, né? E também um gosto e um cheiro ruim na cavidade. Então isso a gente tem que ficar sempre atento para essa qualidade das próteses, para ver se elas estão bem adaptadas, né, na boca desses indivíduos. Então, como eu expliquei antes, as alterações anatômicas e fisiológicas ocorrem no sistema estomatognático com o envelhecimento, porém não necessariamente constituem um desequilíbrio no processo de saúde e doença. A língua. O envelhecimento da língua acontece e 80% dos pacientes idosos sofrem de dano da redução da capacidade gustativa, né, por causa da substituição das papilas. E a perda gustativa é um dado bem interessante, ó. Tem início aos 50 anos, e ocorre através das perdas das papilas filiformes e circunvaladas, gerando fissuras em sua superfície e, consequentemente, diminuindo a capacidade gustativa. Eu tinha uma imagem aqui, vamos ver se eu consigo trazê-la para cá. Não vou conseguir agora, mas assim, é um aspecto de língua lisa. Vamos ver se eu consigo deixar a minha apresentação menor. Só um minutinho, pessoal. Aqui. Ô, Márcio, está me escutando ainda? Estou te escutando e aqui na apresentação a imagem está aparecendo para todos. Agora tá? apareceu, né? Acho que vou apresentar assim que vai ficar melhor. Então, como ela vocês já podem ver,
Já estava aparecendo, pode ficar tranquilo. Ah, tá. Então, como vocês podem notar aqui, ó, a língua dessa paciente idosa, ela trocou as papilas e ela é mais lisa. Normalmente, a língua ela tem um aspecto mais exuberante, assim, né, com mais papilas. Então, ela ficando lisa é porque substituiu, né, essas papilas e a gente vai perdendo o gosto pelos alimentos. Então, por isso que às vezes chegam numa idade, os idosos eles reclamam assim, que eles não têm fome, que eles não têm sede. Também é uma alteração fisiológica que a gente tem que ficar atento, né? Outro fator importante é a modificação dessa estrutura da face, né? Porque a gente vai diminuindo a qualidade, a quantidade de osso e a gordura, ela acaba deslocando na face. Então, ela tem um aspecto assim quando a gente é jovem, ó. De tragos a tragos, que a gente chama de orelha a orelha, a gente tem um aspecto de um triângulo invertido, ó. Aqui o nosso mento, que é o nosso queixinho, ele vem mais para cá, e nesse é o nosso aspecto. E conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos trocando, ó. A ponta da pirâmide, ela fica, né? E aqui as massas de gorduras e os coxinhos de gordura começam a se acumular aqui, por causa do envelhecimento, porque a gente vai ficando hipotrófico, né, nos músculos, e a gente vai selando, a gente vai perdendo elementos dentários, né? E é óbvio que a gente consegue prevenir algumas coisas, mas, né, isso é fisiológico. E estudos realizados no Brasil sugerem que a população idosa seja mais afetada pelas condições desfavoráveis de saúde oral, seja ela por cárie, por edentulismo e doença periodontal, e além de apresentar menor acesso e utilização dos serviços odontológicos. Por quê, gente? Os idosos eles têm uma dificuldade de locomoção, algumas vezes eles estão internados em uma instituição de longa permanência, né, que é a ILPI. Às vezes, quem cuida da saúde bucal desses pacientes é somente o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, porque não está regulamentado em lei que precisa ter um cirurgião dentista, embora seja muito importante, né? Então, eles têm dificuldade de todo esse acesso. Além de toda a parte cultural, né? Que foi lá, extraiu todos os dentes, eles acham que fazendo uma prótese durante a vida toda ela tá ótimo. E essa não é verdade. Quando a gente faz prótese, aqui eu vou dizer para vocês, ó, a gente precisa ter alguns cuidados, ó. Então, a gente precisa fazer a manutenção dessas próteses, tá? E a causa do edentulismo, então, que é a perda de dentes, é a evolução lenta de cárie radicular. Às vezes a gente vai examinar a boca de um idoso, a cárie já está em toda a raiz do dente e ela já está para fora da gengiva, a raiz, que é muito comum ver isso, né? Então, a exposição da raiz, que deveria estar dentro da parte gengival, já está por fora, tá? Eles perdem os dentes também por causa de infiltrações nas restaurações. Então, a restauração ela tem um período de vida se tu não controla ela, a restauração dentária, seja ela de amálgama ou de resina. Ela tem um período de vida útil. Se tu vai fazendo reparo, ela acaba infiltrando cárie por baixo, né? E acaba levando isso para um tratamento de canal e às vezes a perda de dente. Cáries secundárias, fratura nos dentes, às vezes eles têm fraturas, eles não sabem, então o dente já está fraturado, precisa ser extraído. Mas, entretanto, como eu disse antes, a principal causa relatada é a prevalência de doença periodontal, que aumenta com o avanço da idade. Essa doença periodontal, então, é o acúmulo de bactérias, não sei se vocês já viram por aí, é quando as raízes dos dentes elas ficam mais expostas e as bactérias gram-negativas elas ficam ali, fermentando. E isso vai fazendo uma destruição de todo o ligamento periodontal, de toda essa parte que segura os dentes. Então, conforme vai aumentando esse nível, se o paciente não controla, ele perde o dente, né? Então, o profissional dentista, ele tem que orientar os pacientes a fazer a manutenção da prótese e da cavidade bucal, uma vez que elas devem ser higienizadas cuidadosamente todos os dias. Então, às vezes os pacientes têm a prótese, mas ele não tira nunca. Às vezes ele dorme com ela. Tem algumas próteses que podem ser dormidas né, com elas, mas às vezes ele não tira. O ideal seria tirar toda noite essa prótese total, colocar uma colherinha de hipoclorito de sódio, que é a que boa, né? Popular que boa, dentro da água, deixar ela de molho. Isso nessas próteses totais que são de acrílico, né? Tem umas de metais que não se deve fazer isso, só escovando. Porque a maioria das pessoas não sabe, mas dentro das próteses, ou na prótese mesmo, pode se acumular biofilme, que é o mesmo que se acumula nos nossos dentes.
mas a prótese também ela é um fator retentivo desse biofilme. Então, se tu não escova ela vai acumulando, vai deteriorando o acrílico da prótese, e ela fica com mau odor, ela entra nas porosidades. Então, o ideal seria higienizar e com instruções, geralmente, de alguém que entende, tá? Então, às vezes, o idoso ele tem dificuldade, ele não consegue ele mesmo higienizar, né? Então, ele tem alguma limitação física, tem que ter alguém para fazer, e esses cuidados são passados ou para o enfermeiro ou para o técnico de enfermagem. Então, o ideal seria sempre, que possível, sobre uma orientação do cirurgião dentista, tá? Então, ele pode passar para os técnicos de enfermagem, para o enfermeiro ou para o cuidador os cuidados, e daí o cuidador ou o enfermeiro faz a higiene para ele, se ele tiver essa dificuldade, tá bom? E aqui eu trouxe umas imagens, ó, que às vezes as pessoas acham que não se deve higienizar a boca sem os dentes, né? Mas se deve sim, né? Passa a escova, tira as próteses e higieniza a mucosa. Isso aqui também pode ser acumulado biofilme na mucosa, né? Sem o dente, então. E também ele cria essa placa que dá esse cheiro, porque as bactérias da placa, elas degradam o alimento, então esse que é o cheiro que a gente sente, o cheiro ruim da boca é por causa da placa, da bactéria que está aderida a essa placa, que é o restinho de alimento, tá? Outra coisa, outra foto que eu trouxe aqui, que vocês podem estar olhando, é uma mucosa bucal higienizada com gás, então, às vezes, o paciente não sente muito desconforto em usar a escova, pode usar gase. Já estou encerrando, tá, pessoal? Aqui eu trouxe uma candidíase bucal, ó, que é muito comum nos idosos, principalmente os imunocomprometidos, ou que não higieniza a prótese, ó, que se cria no palato, né? Isso aqui é muito comum e isso aqui pode ser levado para o pulmão, pode dar uma doença mais séria, e é desconfortável porque arde, né? Aqui é outro caso que eu falei de quelite angular, ó. Essa paciente, ela perdeu a dimensão que os dentes naturais dariam um suporte para a face dela. Então, ela perdeu. O que acontece? Aqui, ó, no cantinho, o lábio sela e aqui se acumula saliva e, consequentemente, fungo, e a gente chama isso de quelite angular. Aqui é uma outra situação bem corriqueira que a gente pode analisar nos idosos que têm próteses mal adaptadas, tá? Isso aqui a gente chama de hiperplasia fibrosa inflamatória, porque a prótese fica machucando. E daí o paciente não quer ficar porque por si só não usar a prótese às vezes é desconfortável, daí ele não quer tirar, porque ele precisa fazer, né, comer. E acaba irritando, é porque a prótese está mal adaptada. Então ele teria que orientar esse idoso no cirurgião dentista para poder trocar, fazer reembasar, fazer uma prótese nova. E aqui também é uma imagem de cálculo dentário e de periodontite, ó. Então aqui já está expondo toda a raiz dos dentes, porque acumulou bastante bactéria e biofilme e o paciente não higieniza, né? Não tem, não sei. Nesse caso, eu não sei se porque o paciente tinha algum problema físico ou é só porque realmente não tinha, não tem instrução de alguém que poderia ter dado. Então isso aqui pode cair na corrente sanguínea e causar vários problemas como endocardite bacteriana e às vezes tem que extrair a única forma e colocar a prótese, tá? E por fim, então, eu quero deixar assim que é importante a busca por uma atenção especializada baseada em uma política de promoção e prevenção da saúde, tá? Com o objetivo de reabilitar os idosos na sua capacidade funcional e no aspecto humano. Porque chega de odontologia que a gente procura só quando a gente tem dor, tá? A gente tem que procurar, porque agora que o SUS está bem forte, a gente tem que fazer promoção de saúde, prevenção, promoção, e tentar eliminar essa parte de tratamento curativo, né? Só procurar quando está dor, porque quando chega na parte da dor é porque realmente a gente já está numa situação que talvez não tenha mais reversão para o elemento dental, que pode ocasionar tudo isso que eu disse para vocês. Por isso a importância desse mestrado que fiz em envelhecimento humano, porque foi uma oportunidade que eu tive para poder passar isso de forma geral. Como eu disse, tem muito poucos odontogeriatras, então acho que é nosso dever, como estudante, como pesquisador, como sociedade. Quero agradecer muito a presença de todo mundo que está acompanhando numa sexta-feira de noite, em período de pandemia. E muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui está o meu e-mail. Se alguém quiser mandar alguma dúvida, fica à vontade. E se alguém quiser fazer uma pergunta, estou à disposição de vocês. Obrigado, Omar e Karine.
Grande Léo, boa noite, meu querido. Olha, que coisa legal, viu, ouvir você falando. Eu queria, sim, aproveitar o gancho para falar um pouquinho do que eu vejo na prática da medicina ali, em relação à boca dos idosos no contexto geral, mas tudo que você falou é do cotidiano, viu? Nós temos muito, muito, muito. Por exemplo, a xerostomia, esqueci agora o termo. Certo, xerostomia. Xerostomia. Xerostomia, tá certo. Então, a questão da boca seca do idoso é uma queixa muito comum, muito relacionada, às vezes, com efeito colateral, né, da polifarmácia, e isso é muito comum mesmo. E aqui no grupo, deixa eu ver quem foi que comentou, deixaram aqui um comentário que eu achei interessante. A Ana Paula, ela colocou que utiliza bastante a saliva artificial com bons resultados, né? Como é que é a tua prática em relação, como é que seria essa saliva artificial? Tu tem como dar uma pincelada do... Olha só, Falou. eu não sou dentista clínico, não sou odontogeriatra, mas eu faço bastante pesquisa nessa área, né? Então, eu não tenho clínica, estou agora estou doutorando de odontologia, de clínica odontológica. Mas, assim, é basicamente uma pasta à base de líquida que tu prescreve e, às vezes, pode usar de 4 a 5 vezes. Não vou saber te dizer agora o princípio ativo dela, mas eu Sim, posso sim. mandar no e-mail, porque é um nome comercial muito famoso, normalmente é essa que é recomendada para esses idosos que têm xerostomia ou para pacientes que são irradiados, que também, né, sofrem bastante dessa perda de saliva, às vezes total. Mas Sim. realmente é uma coisa muito boa. E tem outros estimulantes, tem o laser também que tu pode aplicar para poder voltar, né, aqui a irrigação. Tem outras terapias também cirúrgicas, mas as melhores são realmente prescrever ali e fazer um plano de tratamento, uma anamnese muito bem detalhada, né? Porque às vezes o idoso não consegue, ele só diz que ele tem ardência ou sensação de estar pegando fogo, mas é a xerostomia. Muitas das vezes eles referem essa questão da dificuldade até de fazer a higiene, né, da prótese. Muitos deles usam prótese removível, às vezes você, na avaliação médica, eu sempre peço para verificar, pergunto se é removível e olho, dou uma olhada na boca até para encaminhar para os colegas dentistas. Eu acho que isso é muito importante, faz parte da avaliação geriátrica ampla, avaliar a boca deles. Isso aí, que Então, legal. quando nós tivemos a ideia de fazer esse evento voltado assim para uma ação interdisciplinar, eu falei, cara, com certeza o dentista não pode faltar numa equipe que trabalha com idoso, de jeito nenhum, tá? Parabéns pelo tema, muito bom. Obrigado, muito obrigado, tá? E qualquer dúvida, manda lá. Depois vai ficar registrado, né? Eu mando num comentário depois ali, vai ficar registrado nos comentários. A pasta que a gente prescreve. A pasta não, né? A saliva artificial. Sim, sim. Muito obrigado mais uma vez, cara. Um Agradeço. abraço e continua Abraço. acompanhando conosco Pode aí. deixar. Tá joia? Um abração. Obrigado.